Uma bênção divina para o dia e a semana que se inicia. Bom, hoje a gente tem um material aqui que, olha, dá o que pensar, viu? São trechos da Carta 11 do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Para quem não conhece, é uma troca de cartas, né? Fictícia, claro, entre um diabo mais velho, o Fitafuso, e o sobrinho dele, Vermebile, que está aprendendo o ofício da tentação. E eles têm um alvo humano, que chamam de paciente, e recebemos uma nota junto com o material, acho importante mencionar. Ela diz que o livro é uma ficção, né? Usa essa perspectiva do inimigo, como eles chamam Deus, para criticar comportamentos humanos, essa falta de percepção sobre ataques espirituais, digamos assim. E hoje o nosso foco aqui vai ser a visão desse diabo, o Fitafuso, sobre o riso humano. Ok, então, vamos lá. Que tipo de visão um diabo teria sobre o riso? Por que isso seria importante para eles? Qual o interesse, sabe? Essa é a grande questão que a carta explora, né? Para o Fitafuso, o riso não é uma coisa única, simples. Ele analisa de um jeito frio quase cirúrgico, sabe? Ele identifica tipos diferentes de riso, de onde vem e, o mais importante para ele, qual o valor ou a falta de valor de cada um para os objetivos do inferno. A ideia é ensinar o Vermibile a usar isso, a manipular o paciente através do riso. É bem pragmático. Entendi. Uma visão bem utilitária mesmo. Então, vamos começar pela primeira categoria que ele traz, a alegria. Ele descreve como algo que acontece em momentos de conexão real, né? Amigos juntos, casais, celebrações. E ele faz até uma comparação interessante. Faz sim. Ele associa a alegria à música ao céu. Diz que é tipo uma aceleração sem propósito no ritmo da experiência celestial. É uma descrição curiosa, né? Muito. E a conclusão dele é bem direta, né? Ele fala, não nos é proveitoso de modo algum e que tem que ser desencorajada, que ofende a austeridade do inferno. Parece que a felicidade real é uma ameaça para eles. Exatamente. É fascinante ver como ele admite uma certa impotência, né? Diante da alegria genuína. Ao ligar ela a essas coisas que ele vê como do inimigo, a música, o céu, a comunhão verdadeira, ele meio que diz, aqui a gente não mexe. É algo que resiste à corrupção deles. Não tem brecha. Nenhuma. Pelo contrário, ele vê que a alegria fortalece a pessoa naquilo que eles querem destruir. Essa austeridade do inferno que ele fala é essa coisa sombria, né? Divisão, egoísmo. E a alegria é o oposto. É conexão, contentamento. Eles não conseguem usar isso. Por isso o desprezo. Entendi. É como se fosse um território inimigo mesmo, inacessível. Bom, aí seguindo na carta ele fala da diversão. Diz que é meio parente da alegria, um resultado do instinto de brincar. Mas, de novo, ele não parece muito animado com ela, né? Ele vê uma utilidade bem limitada. Sim, ele admite que pode servir para distrair, né? Tirar a pessoa de alguma coisa que Deus, o inimigo, gostaria que ela fizesse ou sentisse. Mas, logo em seguida, ele pondera. Ele fala que os efeitos colaterais da diversão são ruins para eles, que ela promove a caridade, a coragem, a satisfação e muitos outros males. Quer dizer, até a brincadeira acaba sendo positiva demais para eles. Pois é, a avaliação é um pouco mais sutil, mas ainda desfavorável para eles. A distração é um ganho tático pequeno. O problema maior é o que a diversão gera na pessoa. Mesmo a brincadeira mais boba, ele percebe e tende a criar bem-estar, a fortalecer laços, caridade nesse sentido de boa vontade, né? E até a cultivar virtudes como coragem, contentamento. E pro Fitafuso, isso são males, porque deixam a pessoa mais forte, mais satisfeita, menos aberta para o ressentimento, para a inveja, para o desespero que eles gostam de explorar. Faz sentido. Então o risco de fortalecer o paciente é maior que o benefício da distração. Não vale a pena para a estratégia deles. É sempre esse cálculo, né? O que enfraquece mais o alvo. Mas aí a carta chega num ponto que o Fitafuso acha bem mais promissor. A pilhéria em si. O humor que vem da percepção do que é incongruente, do absurdo. Ah, sim.
E aqui a análise fica detalhada, né? Principalmente sobre o humor que envolve temas mais grosseiros, indecentes. É onde a coisa fica realmente interessante. Exato. Ele faz uma distinção importante aí. Ele divide as pessoas em dois tipos, né? O tipo 1 seria aquele que, numa piada de duplo sentido, por exemplo, o lado cômico acaba diminuindo a tensão sexual, a lascívia. Ele até cita algo como: nenhuma paixão é tão séria quanto a luxúria. Tipo, o riso quebra essa seriedade. Certo. Já o tipo 2 é o contrário. A pessoa que ri e, ao mesmo tempo, sente o desejo sexual despertado pela piada. O humor vira quase uma desculpa, um pretexto para se entregar àquele pensamento. Isso. A piada é só um verniz. E a instrução para o Verme Bio é clara. Primeiro, descubra em qual grupo o paciente está. E segundo, importantíssimo, não deixe o paciente perceber isso. Ele até reclama de um tédio insuportável que passou com um paciente antigo, antes de entender essa diferença. Sinal de que errar aí não leva a nada para os objetivos deles. Essa distinção é crucial na estratégia dele. Saber o tipo do paciente permite personalizar a tentação, entende? Para o tipo 1, piada grosseira pode não funcionar, ou até atrapalhar. Para o tipo 2, é a porta de entrada perfeita. Disfarça a luxúria. E esconder isso do paciente é fundamental. Claro, porque se a pessoa percebe que usa o humor como desculpa para pensamentos que ela mesma julgaria ruins, pode vir a culpa, a vergonha, a tentativa de mudar. A ignorância sobre si mesma deixa vulnerável. O tédio do fitafuso devia ser essa frustração, né? De tentar usar a mesma tática em todo mundo e não funcionar. Talvez tentando o tipo 1 com piadas que só faziam rir, sem o efeito desejado na luxúria. Mostra como ele é metódico. Uma estratégia de saber mais sobre a pessoa do que ela mesma sabe. Mas ele não para aí, né, no humor indecente. Ele vai para o que chama de verdadeiro uso da pilhéria. E foca numa coisa cultural que ele via principalmente nos ingleses da época, a valorização enorme do senso de humor. Quase como se fosse a única falha que as pessoas têm vergonha de admitir que não têm. Sim, essa é uma observação muito perspicaz dele. E aí o humor vira uma espécie de passe livre para tudo. Consola, justifica e, o mais perigoso, desculpa qualquer coisa. É aí que entra a aplicação prática disso. Exato. A estratégia é usar o humor para quê? Para neutralizar a vergonha. Aquele alarme moral que a gente tem. Ele dá exemplos bem claros. Um sujeito avarento que conta suas mesquinharias de um jeito engraçado. Pronto, não é mais avarento, é um cara engraçado. Vira piada. Vira piada. A covardia, se contada com exagero cômico, vira uma anedota, perde o peso. Até crueldade vira pregar uma peça, fica aceitável, divertida para o grupo. Terrível, né? E a conclusão dele é forte. Descobrir que quase tudo pode ser aceito, até admirado, se apresentado como piada. Isso é muito mais poderoso do que 1000 piadas obscenas. A pessoa nem percebe a tentação, e se alguém critica, é logo taxado de puritano sem senso de humor. Justificar e normalizar o vício. Se a gente olhar o quadro geral da carta, vê como uma norma social que parece boa ter bom humor, pode ser distorcida para minar a própria moral. A vergonha, que na lógica da carta funcionaria como um freio moral, é desativada. Quando algo ruim, avareza, covardia, crueldade, é recebido com riso, porque foi contado de um jeito engraçado, a fronteira entre certo e errado fica turva. A pessoa se sente espirituosa, né? Não culpada. Exatamente. Ela pratica o vício e ainda recebe aprovação social por isso. E essa técnica é muito eficaz porque age dentro das normas sociais. Usa a pressão do grupo, o medo de parecer chato ou sem graça para calar a consciência. É uma corrupção que não ataca a virtude de frente. Ela contorna, a ridiculariza por tabela. Uma tática realmente engenhosa, no mau sentido, usar a leveza para encobrir a gravidade. E ainda tem mais uma categoria de riso, né? A que Fitafuso considera a melhor de todas para eles, a irreverência. Ah, irreverência. Ele elogia a economia dela.
Explica que nem precisa de piada, de verdade, de inteligência. É só treinar a pessoa a falar e agir como se a virtude, a seriedade, qualquer coisa elevada fosse automaticamente engraçada, ridícula. A piada já está subentendida, né? Isso, é dada como certa pelo tom, pela atitude cínica. E o resultado disso, ele diz, é construir uma defesa contra o inimigo, contra Deus, contra o bem. E ele contrasta bem com os outros risos. Diz que a irreverência é o oposto da alegria, que ela embota o intelecto diferente do humor inteligente, que aguçaria e que não cria afeto verdadeiro. Pelo contrário, cria um ambiente de cinismo compartilhado. Essa análise da reverência é muito aguda por causa dessa ênfase na sutileza e no efeito corrosivo que ela tem a longo prazo. A tal economia que ele gosta é porque não exige esforço, não exige humor de verdade. É um hábito mental, uma postura de desprezo automático por tudo que pede respeito ou seriedade. Quando ele diz que enfraquece o intelecto, acho que ele quer dizer que essa atitude impede a pessoa de avaliar as coisas pelo valor real delas. Em vez de pensar sobre uma ideia, uma virtude, a pessoa só descarta com um ar cínico, sabe? Um ar de quem já viu tudo e nada mais importa. Cria uma barreira. Exato. Uma defesa, como ele diz. Torna a pessoa meio que impermeável a qualquer chamado para algum nobre, verdadeiro, belo. É como uma armadura de cinismo. E não gera afeto, porque se baseia em rebaixar, não em celebrar ou conectar. É um estado de espírito que, para Fitafuso, leva a um empobrecimento geral, espiritual e intelectual, muito útil para eles. Então, resumindo essa análise toda do Fitafuso, o riso é visto de forma bem estratégica, né? Temos a alegria, positiva demais, inútil, até ofensiva para eles, a diversão, também positiva na maior parte, só serve um pouquinho para distrair, mas traz efeitos colaterais indesejados. Isso. Aí vem a pilhéria, o humor. Esse sim tem potencial, principalmente para neutralizar a vergonha, para normalizar o erro, fazendo graça do que é ruim. E, por fim, a irreverência, a melhor para eles, a mais econômica, porque cria esse escudo cínico constante contra a virtude sem nem precisar de piada. A lógica é sempre como usar cada tipo de riso para afastar a pessoa do caminho que Deus quer para ela, né? Exatamente. O ponto central dessa carta é mostrar essa mentalidade fria, calculista, estratégica, aplicada a algo tão humano e muitas vezes tão bom como o riso. Na ficção do Lewis, tudo na vida humana é pesado nessa balança. Isso ajuda ou atrapalha a levar o paciente para a ruína espiritual. E é importante lembrar sempre, como a nota inicial disse, que é uma ficção crítica. Ele usa essa visão do outro lado, do tentador, para nos fazer pensar sobre nós mesmos. Para a gente examinar nosso próprio riso, né? Nossas piadas, nossas reações. Exato. A carta é um convite para essa autoanálise. Como a gente usa e como a gente responde ao humor. E já sabemos que teremos uma próxima exploração desse livro, então vamos poder continuar mergulhando nessas ideias do Lewis. Mas, pensando no que a gente conversou hoje, mesmo sabendo que é ficção, essa análise do Fitafuso faz a gente parar para pensar, né? Como será que o humor funciona no nosso dia a dia? Será que às vezes o riso, mesmo mais inocente, aquela brincadeira não está ali, talvez escondendo algo que a gente devesse levar mais a sério? Ou até sem a gente perceber, servindo para justificar um comportamento que, no fundo, nos incomoda moralmente? Fica aí a reflexão. Por hoje é isso, que Deus abençoe a todos